O escritor Ralph Waldo Emerson, que viveu lá no século XVII, já nos dizia desde aquela época que os nossos atos eles falam tão alto que fica quase impossível ouvir a nossa voz. E é engraçado que a humanidade ela tem uma carência, uma necessidade tremenda de fazer com que os outros aceitem como verdade absoluta aquela filosofia de vida que escolheu para ela própria. E muitas vezes a gente nem olha se os nossos resultados, se o nosso dia a dia, se a nossa conduta, ela tem congruência com aquilo que a gente fala. Simplesmente a gente fala e quer que as pessoas aceitem. Agora veja bem, quando Jesus passou por Nazaré, está lá registrado no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, ele nos deixou dois ensinamentos que são tremendos. O primeiro de todos é que você não consegue mudar ninguém que não queira ser mudado. Para que a pessoa mude, primeiro ele tem que ter fé, ele tem que acreditar que é possível a mudança e tem que aceitar e querer aquela mudança. Aí a mudança acontece. Basta ver quando Jesus esteve em Nazaré que ele não conseguiu fazer ali grandes milagres. Por que ele não conseguiu fazer grandes milagres? Porque as pessoas não creram que ele era Deus. Não crendo que ele era Deus, as verdades que ele estava falando não entrou como absoluta na vida daquelas pessoas. Afinal de contas, Jesus cresceu ali como filho de Maria e supostamente filho de José. José faleceu, Jesus tinha na ordem de 14 anos, como filho mais velho de Maria, ele assumiu o controle da casa. E ali ele assumiu todo o trabalho que José fazia, assim como as contas da casa. Sendo assim, ele cresceu ali com alguns desentendimentos, em alguns acertos que tinha que fazer, e as pessoas o julgavam daquele jeito, de repente ele se ausenta por um punhado de tempo e volta se dizendo Deus. Aí quando ele chega lá, que ele começa a pregar e falar que é possível que a pessoa tenha uma vida calma, tranquila, extraordinária, as pessoas falam, quem é esse? Senão o filho de Maria e de José. Então presta atenção, você não vai conseguir fazer mudança na vida da pessoa com a sua verdade. Essa verdade ela tem que ser de alguma forma transferida para a pessoa. E como é que você transfere uma verdade? Quando você consegue juntar palavras, condutas e resultados. Aí agora a pessoa olha para você, com a sua conduta, com seus resultados e aquilo que você diz se torna uma verdade na cabeça daquela pessoa e agora ela começa a aplicar e as transformações começam a partir dali. O outro ensinamento que a gente tira dessa passagem de Cristo por Nazaré é o fato de que é muito mais fácil você convencer as pessoas que moram distante e que não te conhecem do que aquelas que estão no seu dia a dia. Porque afinal de contas o seu dia a dia traz histórico, traz resultados e essas pessoas começam a medir as suas palavras com seu histórico de vida e com seus resultados. Aí agora fica mais difícil você convencer. Porque às vezes o resultado que você tem pode parecer extraordinário para você, mas não é o resultado que a pessoa quer. A pessoa quer um outro tipo de resultado. Aí agora ele não vê graça naquilo que você está vendo como sucesso. Sendo assim, para essa pessoa você não consegue. Essa pessoa você já não vai conseguir convencer. Essa pessoa você já não vai conseguir converter para o seu estilo de vida. Então fica esses dois ensinamentos dessa passagem de Cristo. Primeiro, você não consegue mudar ninguém, porque até o próprio Cristo, para mudar as pessoas precisavam crer nele. Basta ver o cego de Jericó, quando ele curou, ele falou, vai, a tua fé te curou. A mulher hemorrágica, do mesmo modo, quando ele curou a mulher hemorrágica, ele falou, vai, a tua fé te salvou. Então, passando ele por Nazaré, as pessoas não creram nele, o que aconteceu? Ele não conseguiu fazer ali grandes milagres. Então não é você quem faz, é a fé dos outros quem faz. E a segunda questão é, o seu exemplo, ele te arrasta. Então é muito mais fácil você converter e convencer as pessoas que estão distantes de você do que aquelas que estão no seu dia a dia. Deus te abençoe.